Olá pessoal, sou o Clóvis e vou ensinar a vocês como implementar uma lista encadeada orientada a objetos em C++ para qualquer tipo de valor. Como vocês podem perceber, já deixei preparado aqui a interface das classes para a célula e para a própria classe principal. Aqui estão os métodos que vamos implementar na lista encadeada e vamos começar. Logo de cara, nos deparamos com o construtor da célula, que é onde a gente vai armazenar nosso valor. Então, esse construtor, essa classe em si, não tem nada de especial. Então, basta a gente colocar o próximo valor, ele recebendo um valor nulo, nesse caso vamos dizer igualar a zero, por ser um ponteiro, e o tipo do elemento, ele vai apenas receber o que está sendo inserido. Os getters e os setters são comuns, iguais, então também não tem nada de especial neles. Como vocês podem ver, esse const eu coloquei nos getters para impedir que eu faça alguma alteração na classe durante a implementação, alguma alteração acidental. Isso é como se fosse uma string. String, como ela é imutável, ela não pode ser alterada. Então, é algo semelhante com o método. Bom, essa classe já está implementada. Então, como vocês puderam perceber, ela não tem nada de especial. Só coloquei aqui utilizei template para tornar o valor, para poder ela receber qualquer tipo de valor, seja inteiro, string ou qualquer outro tipo de classe, certo? E aqui o primeiro atributo, o elemento, e o segundo representando o endereço do próximo elemento. A classe LinkedList ela já é um pouquinho diferente. Eu estou utilizando agora o construtor padrão, que é para caso a pessoa que for utilizar precise não queira colocar nenhum elemento logo de cara, então a gente basta colocar o primeiro, ele recebendo o endereço 0, certo? O segundo, ele também não tem muita coisa de dificuldade. Colocar aqui, como eu estou utilizando o template aqui também, vou pegar esse tipo aqui e dizer que célula também vai ser criada uma célula para esse tipo de valor, certo? E só isso, os construtores estão prontos. Então, esse método aqui está vazio, ele é extremamente útil e de certa forma vocês vão perceber durante a implementação a necessidade dele. Então, o que é que a gente basta fazer? Verificar se o primeiro ele é igual a nulo, é igual a zero, não. Se ele for zero, ele não existe nenhum elemento na lista. Caso contrário, existe alguma coisa. Então, aqui a gente vai sentir a necessidade de lançar uma exceção. Por que isso? Porque imagina a seguinte situação. Você remove ou simplesmente não tem nenhum elemento na lista e tenta buscar alguma coisa. O que é que você vai retornar caso não exista nada? Então é nessa questão que a gente vai criar uma exceção. Eu já preparei uma exceção aqui, basta a gente importar a exceção e aqui fazer a herança da classe exception. Eu coloquei aqui um atributo, esse aqui é o equivalente a um string. Que um string é um array de char e é imutável, então esse const serve para tornar o valor imutável. O construtor padrão, que ele está colocando uma frase padrão para caso não queira colocar nada, e o segundo construtor caso queiramos personalizar alguma frase. E aqui estamos sobrescrevendo esse método what, que será mostrado, que é o que vai mostrar a mensagem durante caso ocorra o erro,
que é justamente o que está em exception. Voltando, eu já importei aqui o nosso arquivo. E agora o que a gente vai fazer? Verificar se a lista está vazia. Se a lista estiver vazia, vamos lançar o erro, que é o nome da nossa classe que a gente criou, lista vazia exception. Nesse caso, vou colocar a mensagem padrão. Caso ele passe por essa exceção, simplesmente a gente retorna o primeiro. E esse primeiro método já está pronto. O segundo método, o método de adição, ele não vai prezar de nenhuma exceção por motivos óbvios. Então, nesse caso, a gente vai verificar se ele está vazia. Se ele está vazia, a gente cria o primeiro elemento, uma nova célula para o primeiro elemento, certo? Lembrando a vocês, para não esquecerem isso daqui, que às vezes uma falta de cuidado pode causar algum erro, caso esqueça. Ok? Então, caso ele não esteja vazio, a gente vai fazer a seguinte questão. Imagine a seguinte forma. Ele tem dois elementos ou um mesmo. Então, a gente vai precisar armazenar o antigo valor do primeiro elemento, já que o primeiro é um ponteiro. Então, a gente vai precisar criar um auxiliar também ponteiro. Então, ele vai armazenar o endereço do primeiro elemento. O primeiro, ele vai assumir o outro valor, um endereço de um novo objeto. E agora, o próximo do primeiro é agora auxiliar o seu antigo valor. Então, esse método aqui de adição é simples e dessa forma aqui você consegue fazer inserção rápida, se eu posso dizer, da melhor maneira possível. O método de remoção, ele vai precisar também da exceção, porque imagine a seguinte questão: como é que você vai remover e retornar o tipo também se ele não existir? Então, devemos colocar essa mesma exceção. Só que dessa vez eu vou colocar uma mensagem personalizada. Durante os testes eu vou mostrar a vocês as mensagens que vão aparecer durante a execução. Então, como é que eu vou colocar? A lista não possui elementos para serem removidos. Caso ela não ocorra o erro, simplesmente ela vai passar para a próxima linha. Então, a próxima linha, o que a gente vai precisar novamente de um auxiliar. Agora, essa auxiliar vai assumir uma função um pouquinho diferente. Ela vai simplesmente, em vez de, digamos assim, simplesmente vai ser utilizada para pegar o valor a ser retornado e depois excluir para ser excluída, porque senão vai causar lixos de memória, e isso pode ser um problema caso ocorra muita inserção de dados, ok? Então, o tipo elemento é igual auxiliar getElemento. Agora a gente vai colocar o primeiro recebendo o próximo do primeiro, que agora o segundo vai ser o próximo elemento, e depois deletamos auxiliar. Por fim, retornamos o valor. Pronto, o método de remoção está pronto. Indo agora para os métodos de
de manipulação do último elemento, então o último vai seguir uma teoria parecida com o tratamento do primeiro, utilizando a exceção, só que dessa vez vamos utilizar um loop para percorrer até o último elemento. Então, fazer a primeira verificação. Vou colocar a mensagem padrão. E depois, agora, vou fazer a seguinte alteração. Vou utilizar um auxiliar novamente, uma temporária. Lembrando a vocês, para terem cuidado com isso daqui, certo? Se esquecerem, vai dar problema. Então, vamos lá. Enquanto o próximo elemento do temporário for diferente de 0, então o temporário vai receber o próximo dele. Quando ele for, o próximo dele for igual a 0, isso quer dizer o quê? Que o temporário agora é o último elemento. Então, a partir daí, a gente já pode retornar o valor dele. Return temp.getElemento. Ok? O da adição, a gente vai seguir algo parecido, utilizando o loop, certo? É coisa bem simples, vocês não vão ter muito problema também não. Então vamos lá. Se a lista está vazia, então o primeiro elemento é igual a new célula de tipo que recebe o elemento. Não é isso? Primeira parte está pronta. Caso contrário, ele vai receber uma célula que será uma célula temporária novamente, que vai receber o endereço do primeiro elemento e será percorrido utilizando um loop. Então vamos fazer do mesmo jeito. Enquanto o próximo do temporário for diferente da posição 0, então o temporário vai receber seu próximo. Quando ele chegar novamente a ter o próximo igual a 0, isso vai indicar que ele realmente é o último. Então a gente só vai precisar fazer a seguinte coisa. Em vez de retornar, a gente vai setar um próximo. Criar um novo objeto aqui. Pronto. Isso daqui já resolve o nosso problema. Agora, para remover o último, ele é um pouquinho diferente dos outros. Ao invés de verificar o último, eu preciso achar o penúltimo elemento. Por que isso? Porque se a gente simplesmente pega o endereço do último e remove, o penúltimo elemento ele vai estar apontando para o endereço do antigo último e não vai ser 0. Em algum momento isso vai dar problema. Então a gente precisa colocar o endereço do próximo elemento do penúltimo como 0. Inicialmente vamos fazer novamente a verificação de quantidade, ver se ela está vazia. Utilizar a mesma mensagem que a gente utilizou na primeira. E depois vamos fazer uma verificação se o primeiro elemento é o último.
Caso o primeiro elemento seja o último, então basta a gente pegar uma variável para armazenar o valor dele. Depois deletar o primeiro e setar ele com 0. Pronto, a primeira parte está feita. Agora a segunda. Eita, e esquecendo de retornar. Retorne o elemento. Caso contrário, isso quer dizer que ele tem o quê? 2 elementos ou mais. Então a gente vai agora utilizar uma temporária, novamente, que vai ficar com o valor do primeiro elemento, o valor do endereço, e vamos percorrer e aqui a gente só adicionar um outro get próximo. Então, ele verifica o próximo do próximo, nesse caso, o próximo elemento depois do segundo. Imagine a seguinte situação. A gente tem o 1 e o próximo do 1 é 2. Só que depois do 2 não tem nada. Então, a gente primeiro, com o primeira condicional, a gente verificou se o primeiro elemento era único realmente. Então, nesse caso, ele não é. Então, o que foi que ele está fazendo? Como o temporário ele recebe o endereço do primeiro, ele está apontando para esse e verifica se o próximo do 1 que está com o próximo do 2, ele é vazio. Então, se ele for, aí ele já não entra mais no loop. Ele passa, ok? Então, vamos lá. Temp é igual a temp.getPróximo. No final aqui, a gente utiliza novamente essa variável aqui para armazenar seu valor. Nesse caso, como a gente quer o valor do último elemento, então a gente, como o tempo é o penúltimo, então o último será o próximo do temporário. Depois aqui, vamos deletar. E agora setar o valor. E por fim, retornar. Bom, esse é um método de remoção do último elemento. A partir daqui já está pronto para nossos testes. Aqui já está dando erro porque não estava implementada. Vamos compilar e executar. Epa! Está dando um erro em alguma linha. E 54. Olha, eu estava retornando era o primeiro e não o valor dele. Verificar se o último eu fiz a mesma coisa. E como eu tô acessando, ia dar erro porque estava tentando acessar uma variável privada. Compilar novamente e fazer o teste. Pronto. Vamos fazer os testes. Aqui.
Foi o que a gente fez. Eu vou mostrar aqui no código para facilitar um pouquinho. Esse método aqui eu estou utilizando ele 2 vezes na hora da inserção e da remoção dos elementos. Estou inserindo o que? Na sequência, o de 1 a 6. Então, o que é que a gente faz? Eu vou mostrar numa imagem aqui, inserindo de 1 a 6 dessa mesma sequência. Primeiro insiro 2 vezes o primeiro, depois 2 vezes o segundo, depois o primeiro, 2 vezes o último, depois o primeiro e depois o último. Então vamos lá. Essa é a nossa linked list, ok? Então a gente primeiro adiciona o 1. Ela está aqui na lista. Vamos adicionar o 2. Ele vai mover o 1 para a segunda posição e coloca o 2 na frente. Vamos inserir o 3. Como ele vai ser o último, ele vai ficar depois do 1. O 4, a mesma coisa. Aí o 5, ele vai ser inserido primeiro, então ele tem que ficar antes dos 2. E o 6 por último. Então, esse é a nossa sequência da nossa linked list, que é justamente o que está aqui. Certo? Então, olha só. Foi que foi feito aqui. Coloquei para imprimir aqui, verifica se a lista está vazia. Se ela estiver vazia, true. Se não, false. Essa primeira linha. Adicionei e verifico de novo. Então ela não está vazia mais. Depois do meu elemento. Fiz o teste. Aí, a partir daqui, aí começa. Coloco para mostrar o primeiro elemento, ele mostra. Coloco para mostrar o último, ele mostra de novo. Aí removo os 6 primeiros elementos que estão aqui. E aqui nessas duas exceções eu coloquei primeiro para verificar a visualização do elemento quando não existe mais. Então ele vai e dá erro. E a nossa mensagem aqui está padronizada, certo? E agora o último, a mesma coisa. Tentei remover quando não existia elementos, então ele causou erro e nos trouxe a mensagem. A mesma coisa para a remoção do último. Como vocês podem dar uma olhada aqui, está a sequência inversa um do outro, certo? E era nosso intuito fazer isso. A partir dessa linked list dá para a gente fazer uma pilha, uma fila, que é o assunto da nossa próxima videoaula. Bom, nessa videoaula era só isso mesmo. Espero que vocês tenham gostado. Caso tenham gostado, compartilhem, indiquem a um amigo, deixe seu comentário, deixe sua dúvida, que a partir daí a gente resolve e tira suas dúvidas pelos comentários. Vou disponibilizar depois os códigos, mas é altamente aconselhável que vocês façam à mão, não simplesmente dê o Ctrl+C, Ctrl+V, porque isso não vai ajudar. A prática vai fazer que vocês aprendam de verdade. Então, só isso mesmo e até uma próxima.